Início igual fala, nação rubro-negra. Seja muito bem-vindo ao Mengão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Flamengo, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente aqui embaixo para participar do sorteio de uma camisa oficial do Mengão. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Você sabia que uma declaração do técnico da Noruega pode ter acendido ainda mais a chama da seleção brasileira para a Copa do Mundo? O lateral Douglas Santos, em uma coletiva cheia de expectativa, revelou como as palavras do adversário serviram de combustível para o Brasil enfrentar a Noruega nas oitavas de final. Prepare-se, porque a pressão está alta e a motivação, lá em cima. Vamos conferir o que ele disse e como isso pode influenciar o desempenho da nossa seleção no próximo desafio. A atmosfera está eletrificada à medida que a seleção brasileira se prepara para um dos confrontos mais esperados da Copa do Mundo de 2026. Neste domingo, 5, às 17 horas, em Nova Jersey, o Brasil enfrenta a Noruega nas oitavas de final, e os bastidores já estão fervendo com provocações e declarações que prometem apimentar o duelo. A recente fala do técnico norueguês Ståle Solbakken, que se tornou viral, promete ser um dos pontos centrais dessa rivalidade. Ele afirmou: "Espere, Carlo Ancelotti, estamos indo atrás de você", gerando expectativa e curiosidade sobre o impacto que isso terá em campo. Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, 3, o lateral esquerdo Douglas Santos comentou a declaração de Solbakken, reconhecendo a provocação, mas garantindo que isso não afetará a concentração da equipe brasileira. Esse tipo de comentário serve para motivação para outras seleções. Mas sem dúvida nenhuma para a gente. Vocês viram a garra que estávamos. Mesmo depois do gol, seguimos firmes, focados, com o propósito que tínhamos de fazer, ressaltou o jogador, transmitindo confiança e determinação. A resposta do lateral demonstra que a seleção não apenas está ciente das provocações, mas também disposta a usá-las como combustível para a vitória. O histórico do futebol revela que rivalidades são frequentemente alimentadas por declarações polêmicas, e esta não é a primeira vez que o Brasil se vê diante de provocações de adversários. As competições internacionais, como a Copa do Mundo, são palco para as emoções e rivalidades, onde cada frase pode ser usada como uma estratégia psicológica. Solbakken, ao tentar motivar seus jogadores, acabou gerando um eco que reverberou nas redes sociais e entre os torcedores, destacando a pressão que os times enfrentam ao lidar com expectativas e provocações. A reverberação da frase não apenas chamou a atenção da mídia, mas também instigou uma análise mais aprofundada sobre o respeito entre treinadores e o impacto de suas palavras. Com o jogo se aproximando, as implicações da declaração de Solbakken se tornam ainda mais evidentes. Douglas Santos e a seleção brasileira estão determinados a transformar essa provocação em uma performance inspiradora em campo. O clima está tenso, e a pressão só aumenta. Afinal, será que essa motivação extra pode ser a chave para a vitória do Brasil contra a Noruega? O que está em jogo vai além de uma simples partida, é uma oportunidade de reafirmar a força da seleção em um cenário mundial. À medida que a expectativa cresce, todos os olhos estarão voltados para Nova Jersey, onde o confronto promete ser mais do que apenas um jogo, mas uma verdadeira batalha de egos e estratégias. Como será que essa história se desenrolará em campo? A declaração do técnico norueguês, embora vista por muitos como uma provocação, pode ter impactos significativos na dinâmica da seleção brasileira. Douglas Santos e seus companheiros certamente se sentirão ainda mais motivados, sabendo que estão sob os holofotes não apenas pela qualidade do seu jogo, mas também pelas provocações externas. Essa pressão adicional pode criar um ambiente propício para um desempenho ainda mais elevado, levando a equipe a buscar não apenas a vitória, mas também a reafirmação de sua superioridade no cenário mundial. O fato de a seleção estar em um momento decisivo da Copa do Mundo torna essa situação ainda mais intensa, e a resposta em campo pode ser um reflexo do que aconteceu fora dele. As reações em torno dessa declaração não se limitaram apenas aos jogadores. A comissão técnica da Noruega, ao esclarecer a intenção do treinador, deixou claro que o foco deve estar na união e motivação interna da equipe.
Esse tipo de contexto, onde palavras podem ser mal interpretadas, é comum no futebol, especialmente em grandes torneios. Especialistas têm comentado sobre a importância de manter a concentração e a disciplina, afastando-se de distrações externas que possam afetar o desempenho. A rivalidade entre as seleções se intensifica, e cada palavra ganha um peso maior, levando a análises minuciosas por parte da mídia e torcedores, que sempre buscam entender as nuances por trás das rivalidades. À medida que o jogo se aproxima, os possíveis cenários começam a se desenhar. Se a seleção brasileira conseguir transformar essa provocação em motivação, poderemos ver um time ainda mais coeso e determinado em campo. Por outro lado, se a pressão se transformar em ansiedade, isso pode afetar o desempenho da equipe. O confronto contra a Noruega promete ser eletrizante, e a expectativa cresce a cada instante. Com a bola prestes a rolar, os olhos estarão voltados para o que Douglas Santos e seus companheiros farão, não apenas para responder a uma provocação, mas para mostrar ao mundo o verdadeiro valor da seleção brasileira. E assim, o palco está montado para um duelo que pode ser decisivo não apenas para a continuidade na Copa, mas para reafirmar a grandeza do futebol brasileiro. Você já imaginou como a chegada de Azzedine Ounahi pode mudar a dinâmica do Flamengo em campo? Com status de estrela e uma apresentação que promete ser marcante, ele pode ser a peça-chave que faltava para levar o clube a novos patamares. Mas até onde vai o potencial desse jogador e como ele pode influenciar a temporada do Mengão? Fique ligado, pois vamos explorar tudo sobre essa contratação que promete agitar o mundo do futebol. Fala, nação! Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e deixe um comentário aqui embaixo, porque todo inscrito que comentar estará participando do sorteio de uma camisa oficial do Mengão. Agora, vamos às notícias. A chegada de Azzedine Ounahi ao Flamengo representa um marco significativo para o clube e para o próprio jogador, que vem de um desempenho notável na Copa do Mundo de 2022, onde se destacou como uma das revelações do torneio. Sua apresentação foi marcada por uma atmosfera de grande expectativa, refletindo o entusiasmo da torcida e a confiança da diretoria na capacidade do atleta de fazer a diferença em campo. Ounahi, que já havia chamado a atenção de diversos clubes europeus com seu talento e versatilidade, agora se junta a um dos maiores clubes da América do Sul, onde se espera que seu estilo de jogo dinâmico e criativo se encaixe perfeitamente na filosofia ofensiva do Flamengo. Durante a cerimônia de apresentação, Ounahi exibiu um sorriso contagiante e uma humildade admirável, ciente da responsabilidade que carrega ao vestir a camisa rubro-negra. As declarações do jogador foram recheadas de gratidão e determinação, destacando sua vontade de contribuir para o sucesso da equipe e de se integrar rapidamente ao elenco. A presença de ídolos do clube na plateia, assim como a recepção calorosa dos torcedores, reforçou a sensação de que ele não apenas ingressa em um novo time, mas se torna parte de uma rica história e tradição. A energia vibrante do evento deixou claro que Ounahi não é apenas uma nova contratação, mas um símbolo de esperança para a torcida, que sonha com conquistas ainda maiores. A expectativa em torno de sua atuação em campo é palpável, com muitos analistas e torcedores acreditando que sua habilidade de leitura de jogo e sua capacidade de controlar o meio-campo podem ser fundamentais para a equipe. Ounahi traz consigo uma mentalidade vencedora, adquirida em sua trajetória no futebol europeu, e sua experiência internacional pode ser um diferencial a mais nas competições que o Flamengo disputará. A torcida, que sempre se mostrou exigente, parece disposta a abraçar o novo ídolo, ansiosa para ver suas jogadas brilhantes e sua capacidade de desarticular as defesas adversárias, características que tornaram seu nome conhecido mundialmente. Ao se integrar ao Flamengo, Azzedine Ounahi não apenas se junta a uma equipe de estrelas, mas também assume o desafio de se tornar uma referência dentro de um dos maiores clubes do continente. A pressão é grande, mas o jogador tem demonstrado resiliência e foco, características que o ajudaram a superar obstáculos em sua carreira até aqui. A expectativa é que, ao lado de seus novos companheiros, ele crie jogadas memoráveis e se torne uma peça-chave na busca por títulos, alimentando o sonho de milhões de rubro-negros que acreditam em seu potencial. A jornada de Ounahi no Flamengo está apenas começando, e o mundo do futebol observa com atenção, aguardando para ver se ele pode realmente brilhar como uma estrela em ascensão.
A chegada desse jogador ao clube representa uma verdadeira revolução nas dinâmicas de jogo, um sopro de frescor que pode alterar o rumo da temporada e elevar as aspirações da equipe a novos patamares. Sua trajetória repleta de conquistas e desempenhos memoráveis em outras ligas traz não apenas um currículo impressionante, mas também uma mentalidade vencedora que pode contagiar todo o elenco. A habilidade em criar jogadas e a capacidade de ler o jogo em tempo real são atributos que se destacam, permitindo que ele não apenas se encaixe no estilo do time, mas que também o eleve a um nível de competitividade que há muito não se via. A forma como ele se movimenta em campo, sempre em busca de espaços e oportunidades, pode transformar a maneira como o clube se apresenta em campo, tornando-se uma peça-chave no ataque e uma referência para os jovens talentos que estão em ascensão. Além de suas habilidades técnicas, a experiência acumulada ao longo dos anos em diferentes contextos esportivos pode ser um divisor de águas na construção do espírito coletivo do time. Sua capacidade de liderar, tanto dentro quanto fora de campo, será fundamental para unir os jogadores em torno de objetivos comuns, estabelecendo uma cultura de trabalho árduo e dedicação. O exemplo que ele dá, seja nos treinos ou nas partidas, pode inspirar aqueles que o cercam, criando um ambiente onde a superação e a busca pela excelência tornam-se a norma. No futebol, a mentalidade é tão importante quanto a habilidade, e com um jogador desse calibre, o clube pode cultivar uma nova filosofia de jogo que prioriza a união e o comprometimento, aspectos essenciais para o sucesso em competições de alto nível. Ademais, sua versatilidade tática e a capacidade de atuar em diversas posições oferecem ao treinador uma gama de alternativas estratégicas que podem ser exploradas ao longo da temporada. Essa flexibilidade não apenas enriquece o elenco, mas também dificulta a vida dos adversários, que terão que se adaptar constantemente às diferentes formações e estilos que o clube pode apresentar em campo. Com ele, o treinador poderá implementar jogadas ensaiadas mais elaboradas e surpreender as defesas adversárias, permitindo que o clube tenha um leque maior de opções ofensivas e defensivas. Essa capacidade de adaptação e a imprevisibilidade que ele traz podem ser decisivas em momentos cruciais das competições, onde cada detalhe pode fazer a diferença entre a vitória e a derrota. Por fim, o impacto que esse jogador pode ter transcende o campo, influenciando também a relação do clube com os torcedores. A sua chegada gera uma expectativa imensa entre a torcida, que vê nele a esperança de dias melhores e conquistas significativas. O carisma e a entrega em campo têm o potencial de reavivar a paixão dos fãs, que se sentirão motivados a comparecer em maior número aos jogos, criando um ambiente vibrante e inspirador nas arquibancadas. Esse suporte emocional é crucial para a equipe, pois a energia transmitida pelos torcedores pode impulsionar o desempenho dos jogadores durante os momentos mais desafiadores. Assim, a presença desse atleta não só melhora a qualidade técnica do elenco, mas também fortalece a conexão do clube com sua base de fãs, gerando um ciclo virtuoso que pode levar a conquistas memoráveis e a um futuro brilhante. As opiniões dos torcedores do clube são sempre um reflexo da paixão e da vivência que cada um deles tem em relação à sua equipe. Para muitos, o clube vai além do simples esporte, ele é uma extensão de suas vidas, um símbolo de identidade e pertencimento. As arquibancadas, repletas de camisas e bandeiras, tornam-se cenários de memórias que se entrelaçam com a história pessoal de cada torcedor. Esses indivíduos se reúnem não apenas para apoiar o time, mas também para celebrar momentos significativos, sejam vitórias emocionantes ou derrotas dolorosas. Assim, o torcedor se transforma em um personagem central, cuja voz ecoa a cada gol marcado ou a cada erro cometido em campo. Muitos torcedores expressam um desejo profundo de que a diretoria escute suas reivindicações, acreditando que a comunicação entre a administração e a torcida é vital para o sucesso do clube. Essa interação pode ser vista em reuniões, em redes sociais ou até mesmo em eventos promovidos pelo clube, onde os torcedores têm a oportunidade de expor suas opiniões e discutir as melhorias que desejam ver implementadas. A frustração surge quando sentem que suas vozes não são levadas em consideração, o que pode gerar um distanciamento emocional em relação à equipe. No entanto, quando há um engajamento ativo, os torcedores se sentem parte do processo e isso fortalece a relação entre eles e o clube, criando um ambiente de união e motivação. Além disso, as opiniões dos torcedores também variam de acordo com o contexto e a fase que o clube atravessa. Em momentos de sucesso,
a euforia é palpável, e os torcedores se tornam defensores fervorosos da equipe, celebrando cada conquista como se fosse uma vitória pessoal. Já em períodos de dificuldades, a crítica pode ser mais acentuada, e muitos se tornam mais exigentes, questionando decisões táticas, contratações e até mesmo a postura dos jogadores em campo. Essa dualidade revela não apenas a intensidade da paixão, mas também a necessidade de um espaço onde os torcedores possam expressar sua insatisfação de maneira construtiva, contribuindo para um diálogo produtivo que beneficie o clube como um todo. Por fim, é importante ressaltar que a opinião dos torcedores vai além de uma simples análise do desempenho do time. Eles são os guardiões de uma cultura rica, repleta de tradições e histórias que se entrelaçam com a própria trajetória do clube. Cada grito de apoio ou de desânimo carrega consigo um legado que se perpetua ao longo das gerações. Os torcedores são, portanto, os verdadeiros embaixadores da alma do clube, moldando não apenas a percepção externa, mas também a essência interna da equipe. Essa relação simbiótica entre o clube e seus torcedores é o que torna o futebol uma experiência tão única e emocionante, uma dança contínua entre esperança, frustração, amor e lealdade. Aqui no Mengão é Seleção você acompanha as principais notícias do Flamengo todos os dias. Antes de ir embora, inscreva-se no canal e deixe um comentário neste vídeo para participar do sorteio de uma camisa oficial do Mengão. Boa sorte, e até o próximo vídeo!